Oi, eu sou a Julia Signer e o nosso vídeo de hoje vai ser sobre ilusão versus encantamento, né? Então vamos aprender a diferenciar quando é que a gente está dentro de uma ilusão. Então a gente acha que a gente está encantado, que aquilo vai durar, que aquilo vai dar certo, que aquilo é uma excelente pra gente, e de repente a gente se dá conta que não, né? Aquilo era completamente uma ilusão e aquilo não era bom. Ou numa outra situação onde você fica completamente empolgado, você fica completamente investindo naquela direção, mergulhado, sentindo encantamento, e as coisas prosperam e as coisas continuam, e aquilo continua se encontrando com você no seu cotidiano, e aquilo continua persistindo junto com você, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Então, assim, os sinais, na verdade, eles são bem claros, né? O que acontece é que nem sempre a gente observa os sinais, e mais ainda, nem sempre quando a gente observa, a gente interpreta elas de maneira favorável, né? Favorável, eu digo assim, de maneira como é, e não de uma maneira onde você, como se diz assim, você escolhe o que você vai ler daquilo, assim, né? Então você dá uma onda em você mesmo e se engana e acha que é do bem quando não é. Então, né, por carências. Então vamos entender um pouco isso. Quando você está iludido, né, quando você está projetando alguma coisa, os resultados nunca são bons, né? Então o que eu quero dizer por isso, assim, você sempre, de alguma forma, tem uma pequena frustrada, né, uma pequena frustração, e aquela frustração ela se repete numa frequência, né? E ao mesmo tempo que aquela frustração ela acontece numa frequência, existe uma promessa de algo que foi sentido, sei lá, no primeiro dia, no segundo dia, como algo muito fabuloso, mas que não continua no mesmo grau de vibração e aprofundamento, né? Porque o que acontece é assim: algo para gerar um estado de encantamento, né? Algo que vai gerar um estado... Não, um estado de encantamento é mais um estado de magia, é um estado onde a coisa vai para uma direção que te impacta a alma, né? Que faz você questionar a maneira que você vê a realidade e fazer você transformar-se, né? Isso então é um estado de encantamento. E esse estado de encantamento, ele realmente tem um impacto evolutivo, né? Então, por exemplo, no encantamento, na ilusão. No encantamento, quando você tem algum tipo de... Vamos falar que a gente está falando de um relacionamento amoroso, né? Então, quando em uma situação de uma desavença, de uma briga, né? De um contratempo, o que acontece? Nesse momento, quando a gente está num relacionamento onde a gente está iludido, geralmente a gente vai fazer concessões, e a gente vai dar uma engolida aí de bola, engolida de sapo, né? E vai compensar essa frustração com: não, mas a pessoa tem isso de muito bom. Essa parte aqui eu faço isso, daquela parte ali eu invisto, né? Isso é a ilusão, né? E o que acontece quando é um encantamento? Quando é uma coisa que é positiva, né? Quando é algo que, vai perdurar enquanto sabedoria. Em um contratempo, você vai ter uma reformulação da sua percepção da relação, de você mesmo e do outro, tá? Então, todo contratempo que existe nos relacionamentos de encantamento, nos relacionamentos onde há muita aproximação ao divino, onde você de fato está provando algo de uma alta qualidade, eles, toda vez que tiver esse contratempo, vai ter uma evolução necessariamente, tá? Necessariamente você, depois daquilo, se sente mais próximo da pessoa, amando mais a pessoa, como se abrisse um espaço dentro de você para você poder amar a pessoa, e vice-versa. E você parece que compreende um pouco mais sobre as emoções. Você compreende um pouco mais sobre a natureza humana, né? Já na ilusão, não. Você engole um sapo e fala: não, mas pesando na balança,
legal, vou ficar aqui com essa coisa. Então o que acontece? Esses relacionamentos ilusórios, ou esses trabalhos ilusórios, ou essas experiências ilusórias porque elas não fazem você vivenciar a sua natureza inteira, né? Elas fazem você vivenciar só um pedaço da sua natureza. Essas relações, elas sempre vão acabar. Sempre. Mesmo que elas durem até a morte, elas acabam com você, né? Porque você vai engolindo um sapo atrás do outro e vai, tipo, cada vez tendo mais desgosto por aquilo, e daí o gosto vira desgosto, e daí você começa a entrar num acordo muito machucativo e achando que deve insistir dentro do machucado. Nossa, dá tudo ruim, né? Então, na verdade, a ilusão, ela é muito fácil reconhecida, né? Quando a pessoa está muito apegada ao que quer que seja que ela está iludida sobre, é muito difícil a pessoa assumir que aquilo é uma ilusão e não um encantamento, né? A pessoa achando que é um encantamento aquilo, porque naturalmente a pessoa vai passar muito tempo sofrendo e não compreendendo, né? Então, se o sofrimento vem e depois do sofrimento não gera uma compreensão e uma melhoria, realmente aquele sofrimento foi inútil. Isso é uma ilusão. Se não, é válido, porque o sofrimento ele vai se dissolver e provavelmente vai dissolver uma camada de sofrimento que existia dentro de você, e a relação se aprofunda, né? Existe mais encantamento. Muito obrigada por terem me escutado. Até a próxima.